É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para falar sobre atualizações, novidades legislativas, projetos de lei, tudo de uma forma leve, acessível e interativa com você. Essa é a nossa marca, né? É conteúdo com simplicidade e atualização, que é isso que a gente está precisando hoje, debater os novos temas da área trabalhista. E o que você preparou para hoje, Carol? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre a Lei 14.597, agora desse ano, de 2023, que fala sobre, ela não revoga, né, a Lei Geral do Esporte, ela não revoga a Lei Pelé, mas, de qualquer maneira, ela está falando aí algumas informações, trouxe algumas informações que são bem relevantes, principalmente ali nos artigos 82 e no 180, tá? O que eu fiquei, assim, bastante impactado com essa lei é que a lei, ela traz já a nova filosofia do STF sobre as questões de relações trabalhistas, não necessariamente através do modelo seletista do vínculo de emprego, né? Essa lei, ela traz essa grande inovação seguindo a tendência do STF. Né? O que diz exatamente o artigo, Carol, para a gente debater? Então, ele permite a contratação de atletas, árbitros e treinadores sem vínculo empregatício. Então, eles podem escolher a natureza jurídica do vínculo, ou seja, eles podem escolher contratar ou ser contratados através de uma relação civil ou trabalhista. E aí você percebe a tônica do que a gente está vivendo, né? Na verdade, é uma transformação muito profunda. É algo que mexe assim com o próprio conceito de dignidade no trabalho humano. A gente teve uma construção histórica, desde a Revolução Industrial, no sentido de que o melhor modelo para a gente proteger o trabalhador considerado vulnerável e hipossuficiente é o modelo do trabalho subordinado, com aquela proteção clássica que aqui no Brasil é a proteção seletista. Mas o STF já vinha dando outra tônica para esse debate. O STF já vinha reconhecendo que existem outras formas de trabalhar que também podem gerar dignidade para o trabalhador. Ou seja, o vínculo de emprego não é a única modalidade capaz de gerar esse objetivo que nós temos na Constituição, que é a proteção do trabalho humano, a dignidade do trabalhador. Uhum. E dentro dessa tônica também, a gente tem visto aí o tema 1046 do STF, que também fala sobre a liberdade de pactuação, muito dentro, claro, de uma proteção sindical, né? Então tem aquela questão da adequação setorial negociada, né? Mas desde que haja uma participação sindical, existe uma liberdade, sim, aí dentro do que vem dispondo, né, os artigos 611A e B da CLT, sobre a possibilidade de se criar normas que vão prevalecer sobre as leis, caso elas venham por acordo coletivo ou convenção coletiva. E assim é curioso, né? Porque a gente percebe que é um tema que causa uma certa apreensão para a área trabalhista, porque usa um vetor que a gente não está muito acostumado, que é a liberdade. A verdade é essa, assim, porque a história da regulação do trabalho humano, e aqui no Brasil essa história foi bem forte, né? É uma história de intervenção estatal, de regulação de uma relação privada por normas de ordem pública, com interferência do Estado via legislativo e no final via judiciário, né? Que o judiciário fica ali pautando as condutas desses atores privados, né? E aí tanto na Lei Geral do Esporte quanto no tema 1046, a gente mexe com esse vetor, que é a liberdade de escolha. E essa é a grande preocupação, né? Por quê? Que é bom ter liberdade para escolher, ninguém duvida. A questão é saber se nós temos as condições adequadas para que essa escolha seja feita de forma válida, sem vícios, sem coação, o que é o grande toque da área trabalhista. Esse é o nosso grande problema. Será que o trabalhador está pronto para fazer essa escolha individualmente e também coletivamente pelos sindicatos, né? É isso que foi talvez uma das grandes revoluções da reforma trabalhista, né? E que causou muita discussão. Agora, me parece que o caminho é por aí, né? Isso é uma tendência que já vinha desde as primeiras decisões do Supremo sobre negociação, principalmente coletiva,
e que o STF veio construindo e culminou com a reforma trabalhista e os julgamentos do STF sobre a constitucionalidade da reforma trabalhista, né? Então eu acho que é algo que nós temos que nos acostumar. Liberdade com responsabilidade. E óbvio, sempre cuidando para que a manifestação de vontade seja válida, né? Eu acho que é o grande papel do judiciário hoje na área trabalhista, é esse, é cuidar para que essa manifestação de vontade seja validamente feita, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que os grandes balizadores são mesmo os artigos 611A e B, porque o 611A, ele traz as hipóteses em que os acordos e convenções vão prevalecer sobre as leis, e aí sempre ali um rol exemplificativo, né? Então pode ser que haja outras hipóteses, isso é bem interessante. Já o 611B fala hipóteses em que não poderá haver essa negociação, né? Então, assim, são direitos realmente protegidos e que são o que eles chamam de infensos à negociação coletiva, né? São realmente tutelados ali de uma forma que não pode haver uma negociação sobre eles. Mas esse rol já, por outro lado, é um rol que a gente chama de taxativo, né? Então, porque é uma norma restritiva, normas restritivas se interpretam restritivamente, então é essa a pegada. Mas, de todo modo, eu tenho visto as últimas decisões do TST, e principalmente os últimos informativos também, os dois últimos em especial, o 273 e o 274, que me chamaram muito a atenção essa questão de o TST vir validando realmente negociação sobre adicionais, né, assim, divisor de hora extra diferenciado, né? Então, assim, principalmente essas questões... Redução de intervalo, né? Muito redução comum, de intervalo, né? Perfeito. O que acontece, assim, quando a gente teve essa grande mudança na legislação, né, com a reforma, a gente teve, assim, uma nova visão para esse fenômeno. Porque, assim, esse debate da flexibilização do negociado sobre legislado é um debate muito antigo. Há décadas que esse debate acontecia, mas isso só foi realmente se concretizar assim, de forma mais concreta com a reforma em 2017. E aí é importante a gente lembrar o seguinte, não é uma simples modificação legislativa, é uma nova forma de você conceber o direito do trabalho. Nós temos um colega juiz aqui no Rio de Janeiro, Fábio Gomes, né, que é um excelente jurista, um excelente doutrinador, vai ser convidado depois aqui para o nosso programa, né, para o nosso podcast, que ele tem uma visão desde o início muito interessante desse fenômeno, que ele até brinca, ele tem um artigo escrito que ele brinca do novo direito do trabalho e do velho direito do trabalho. O novo direito do trabalho ele parte da seguinte premissa: nós temos um mínimo existencial garantido por lei, que basicamente é o 611B da CLT, são aqueles direitos que basicamente é uma repetição da Constituição, né, do artigo 7º e mais alguma coisa. Esses são os direitos mínimos, o mínimo existencial trabalhista, que ninguém pode abrir mão. E a partir daí você constrói a regulamentação que é mais interessante para você, seja individualmente, dependendo do tipo de empregado, né? Se for um hipersuficiente, ele pode fazer isso individualmente, seja coletivamente, que é a regra, através da negociação coletiva com os sindicatos. E aí muita gente estranhou porque, poxa, isso é precarizar, isso é deixar o direito do trabalho reduzido. Mas se você parar para pensar, isso na verdade é um grande empoderamento do sindicato, para usar uma palavra da moda, né? O sindicato é empoderado, ele tem o poder de autorregulamentar os interesses da categoria que ele representa. E aí você fala, mas isso vai levar a um desmonte do direito do trabalho. Por quê? Por que um sindicato de trabalhadores vai acordar de manhã, vai juntar todo mundo numa assembleia para votar uma coisa pior para eles? Olha, vamos piorar a nossa vida? Vamos, acorda aí todo mundo, vamos à assembleia e vamos só piorar a nossa vida? Por quê? Não é assim razoável você achar que o fato de ter poder para negociar automaticamente vai levar você a uma situação pior. No mundo inteiro isso não acontece. No mundo inteiro que tem liberdade sindical, essa é a ideia, que é na verdade um dos pilares da OIT, né? Que é preservar a liberdade sindical e a negociação coletiva como instrumentos democráticos para a busca da paz. Então, na verdade, houve essa coisa na mídia, né? Que a gente sofreu muito com essa coisa na mídia, mas no fundo essa mudança da reforma foi muito positiva. Mas para que isso funcionasse, a gente teve também a necessidade da intervenção mínima do judiciário, tá lembrada? Sim.
porque assim, era uma espécie de uma cultura também, né? Você negocia e aí questiona no judiciário, e aí o judiciário ia analisar se a negociação foi boa ou ruim. E se ele achasse ruim, ele anulava tudo, né? A reforma também não permite mais que isso aconteça. A gente tem o princípio da intervenção mínima do judiciário. O judiciário não pode anular uma norma porque acha que o resultado não foi bom. Ele pode anular se houver vício. Vício, qualquer tipo de vício, seja quanto ao agente, seja quanto à forma, seja quanto ao objeto, mas porque o resultado foi bom ou ruim, ele já não pode mais fazer. Sim, até porque a gente tem que partir do pressuposto de que as partes, né, ali coletivamente, enfim, chegaram a um consenso de que aqueles eram os direitos, ou podiam abrir mão de determinadas situações em prol de outras. Então, houve uma negociação por trás daquilo que aparece ali, que é só uma folha de papel, né, uma negociação. Mas por trás daquilo teve, a princípio, um grande embate. Então, chegaram àquela conclusão de que aquilo era melhor para todo mundo. Né? E é difícil, você que está de fora, você fazer essa análise do que é melhor do que é pior, né? Porque assim, redução de intervalo para 30 minutos. Na concepção clássica, isso era ruim. Antes da reforma trabalhista, inclusive, a gente anulava essas cláusulas de normas coletivas que reduziam o intervalo para 30 minutos. Mas assim, será que é ruim mesmo? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com setor privado, mas que aconteceu no TRT do Rio, que foi muito curioso. Nós tivemos um presidente, numa época, que baixou uma regra de que os servidores que trabalhavam 7 horas direto, ou seja, mais de 6 horas por dia, tinham que ter 1 hora de intervalo. E tinham que gozar essa 1 hora de intervalo. E aí os servidores fizeram um movimento contra a regra de 1 hora de intervalo, que eles queriam tirar 30 minutos, para poder ir embora mais cedo para casa. Quem mora numa grande capital sabe a diferença de 30 minutos no trânsito, né? Quem mora longe como eu do local de trabalho, então, assim, é fatal. 30 minutos pode virar mais 1 hora no trânsito, né? Então, assim, o que é melhor, o que é pior? Né? Quem é que decide o que é melhor, o que é pior? Qual é a regra? É quem está negociando, né? Acho que essa é a regra, né? E aí também foi a mesma lógica daquela alteração do intervalo de 15 minutos para as mulheres antes das horas extras, né? Que as pessoas falavam, as mulheres falavam, mas eu não quero 15 minutos antes de 1 hora extra. Não faço questão de ficar 15 minutos aguardando ali ou descansando antes de trabalhar em jornada extraordinária. Eu prefiro ir embora 15 minutos antes e ficar com a minha família, enfim. E aí realmente isso acabou caindo. E era curioso esse intervalo porque a gente recebia ações trabalhistas pedindo para os homens também, usando o princípio da isonomia. Foram várias, dizendo assim, não, por que só a mulher tem esses 15 minutos? Então eu sou homem também quero gozar o princípio da isonomia, eu estou sendo discriminado. Na verdade, invertendo, né, toda a ideia do legislador, porque o legislador criou esse intervalo lá atrás, pensando na diferença que existe entre mulheres e homens. A história desse intervalo era o reconhecimento de que a composição orgânica da mulher é mais frágil que do homem. Né? Essa é a história, tá, gente? Não sou eu que estou falando isso não, pelo amor de Deus. Mas a história é essa. E aí a gente começou a questionar isso no trabalho intelectual. Mas espera aí, trabalho intelectual, né, assim, por que a mulher é diferente de homem no intervalo para trabalho intelectual e tal? E começou esse problema todo. Enfim, isso acabou na justiça, né? E a justiça dava o intervalo, foi essa a decisão do TST no final das contas, mas a reforma trabalhista revogou. Né? Agora o que se manteve foi a questão do intervalo interjornadas, né? Aquele intervalo da mulher de poder usufruir de domingo. Isso. Né? Domingo então, quinzenalmente. Quinzenalmente, né? Ela tem esse benefício ainda, né? Tem. Porque assim, a legislação protetiva da mulher, ela é necessária. Ninguém questiona que existem algumas diferenças que precisam de um tratamento diferenciado. Toda a parte relativa também à gravidez, e a parte, por exemplo, de inserção no mercado, o que a gente comentou, né, no programa 1 de equiparação salarial, que existe uma distorção histórica ainda e tal. Então, ninguém duvida disso. Mas isso tem que ser bem feito, né? Isso tem que ser uma coisa com um estudo prévio de impacto bem analisado, né? Porque o mercado, infelizmente, ele é frio, né? E muita gente só vê número. Então, começa a colocar essas questões todas no impacto que isso vai gerar financeiramente para a empresa, né?
Então tem que ser uma legislação muito bem feita e jamais inverter, né? Pegar o que foi criado para a proteção da mulher e aplicar para o homem também, porque aí é um contrassenso da isonomia, né? É andar para trás, né? Não tem lógica isso. Né? Uhum. E dentro do que a gente estava falando também sobre liberdade de pactuação e tudo mais, teve também uma decisão bem interessante, confirmando a constitucionalidade do artigo 59A da CLT, que fala sobre os acordos individuais para a jornada 12 por 36, né? Que é possível que a jornada 12 por 36 seja entabulada mediante um acordo individual e não só com base em acordo coletivo, convenção coletiva. Essa questão do 12 por 36 é muito curiosa, né? Porque, assim, de novo, quando saiu na reforma trabalhista, foi um auê, né? Porque a história é que a jornada 12 por 36, ela já era aceita pelo TST, mas apenas por lei ou por negociação coletiva. Tem uma súmula, salvo engano, é a súmula 444 que fala isso. E aí veio na CLT a possibilidade de fazer a mesma coisa que o TST autorizava, mas por acordo individual. E aí começou aquele negócio, o trabalhador vai ser, né, coagido, o trabalhador não pode fazer essa escolha individualmente, etc, etc, etc. Mas a primeira curiosidade, Carol, é que essa mesma regra do 12 por 36 de forma individual já existia na Lei do Doméstico, de 2015. E na época ninguém falou em inconstitucionalidade. Eu achei isso curiosíssimo, porque quando foi uma legislação, né, para uma categoria que historicamente tem uma enorme dificuldade, né, de conseguir seus direitos, não houve esse grande auê de inconstitucionalidade. Quando foi colocada a mesma regra na CLT, aí houve essa grande discussão. Curioso, né? Bastante. Essa é a primeira curiosidade. E a outra é o seguinte, você percebia na prática isso, sabe? Na prática, quem trabalha 12 por 36 adora. Por uma questão triste e uma questão feliz, né? A questão triste é que muita gente que trabalha por 12 por 36, ou seja, dia sim, dia não, consegue 2 empregos. Aí a pessoa trabalha todo dia 12 horas. Essa é uma coisa triste da nossa realidade social. E a gente pega isso direto, a gente vê isso direto ali no cotidiano. Agora, a parte feliz é que a pessoa fica mais tempo em casa, né? Não tem a questão do deslocamento, né? A realidade, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, né, é de pessoas terem que pegar 3 conduções, perder 2 horas e meia, 3 horas no trânsito, né? Então, se ela consegue fazer isso dia sim, dia não, ela tem uma vida melhor, né? Ela consegue organizar melhor a vida dela. Então, achei curioso isso, né? Assim, a pessoa quer e a gente fazia o mal ao e, né, para não permitir que a pessoa pudesse fazer essa escolha, apesar da lei autorizar. Uhum. Né? Mas agora está resolvido, o Supremo entendeu que é constitucional. Uhum. E você estava falando aí também sobre a questão da doméstica e tudo mais, né, da lei da doméstica, e eu me lembrei sobre a assinatura da carteira de trabalho e sobre o ajuizamento de uma ação, né? Quem pode assinar a carteira de trabalho da empregada doméstica, em primeiro lugar, e em face de quem vai ser a ação ajuizada quando tem, por exemplo, a separação, né, do casal. A pessoa prestava serviço numa residência e aí para um casal, o casal se separa. Como fazer? Isso é muito interessante. Eu lembrei de um caso real agora, muitos anos atrás, que eu tive a oportunidade de atuar, em que no polo passivo estava a empregadora, a mulher do casal, né? Então era a empregada doméstica contra a mulher. Aí na defesa, o que ela fez? Ela fez um chamamento ao processo do ex-marido, dizendo que o ex-marido também era responsável por aquela relação jurídica que aconteceu na constância do casamento. Mas aí veio o plus, né? E ela fundamentava isso, inclusive, porque o casamento terminou porque o ex-marido tinha ficado com a empregada. E agora ele estava casado com a empregada doméstica. Eu achei sensacional. E aí por quê? Porque quando ela coloca o ex-marido no polo passivo, e teve que colocar, porque é da época, né? Ocorre ali um problema de ação entre marido e mulher, né? Que a empregada doméstica agora é a esposa do ex-patrão, né? Agora marido dela. Então
deu uma confusão, né? E aí, quando dessas confusões, a melhor saída qual é? Acordo. Aí o cara fez lá um acordo, acabou com aquela história que ia ficar esquisito para ele, né? O pessoal deve ficar doido com essas fofocas, assim, né? Imagina. A gente brinca que relação doméstica, né, quando tem ação trabalhista, é onde a gente fica mais parecido com vara de família, que aparece essas coisas assim, né? Mas, respondendo aí a pergunta, né, o nosso entendimento majoritário é de que o empregador doméstico não é quem assina a carteira, é o núcleo familiar. A entidade familiar, a entidade né? Aquela familiar, ideia de... isso aí. Uhum. Todos aqueles que se aproveitaram da energia de trabalho como uma entidade familiar são empregadores ao mesmo tempo, né? Tanto que qualquer um pode comparecer em audiência como reclamado, né? Então, enfim, são todos empregadores. Agora, tem a parte burocrática, né? Burocraticamente, alguém tem que assinar para recolher previdência, etc., mas é a entidade que é considerado o empregador doméstico. E aí é importante lembrar isso, né? Porque assim, quando um casal se separa, não necessariamente o vínculo acaba, né? Porque você pode ter ali uma mudança na entidade familiar. Tipo, sai um marido, entra outro. Mas a entidade familiar continuou, né? Ou sai o marido, sai a esposa, mas fica ali a casa com os filhos, etc. Então a entidade familiar, ela se transforma, mas continua o vínculo de emprego. Não necessariamente o vínculo acaba com a separação do casal, vai depender de cada caso, né? E eu acho que também tem um debate interessante, né? Porque se o casal se separa e o empregado doméstico fica com um deles, é o mesmo vínculo ou é um novo vínculo? Também é um debate legal, né? Sei, né? Eu tendo a achar que é o mesmo vínculo, só com a responsabilidade dos dois até a separação e a responsabilidade apenas do que permaneceu com o doméstico a partir dali. Eu tendo a entender dessa forma, né? Seria um novo vínculo, por exemplo, se a pessoa continuar prestando serviços na casa antiga e depois também para a pessoa que saiu de casa e de repente cada um forma uma entidade familiar nova. Não vai dar certo compartilhar doméstica, ex-marido, ex-mulher. Vai dar não fofoca. É uma boa ideia, vai dar fofoca, mas é um leve trás. Melhor evitar então, gente, deixa pra lá. A gente está falando de família. Eu achei bem interessante também uma discussão que está no informativo 274 do TST, que fala sobre o que é bem de família. Porque assim, a gente sabe, né? Bem de família não necessariamente é aquele único bem da família, é aquele bem que, na verdade, é o que serve de residência para aquela entidade familiar. Isso está já, né, no artigo 5º da Lei 8.009 de 90. Mas o que eu achei muito interessante nesse informativo é que ele fala sobre o que faz, me leva a crer que as pessoas estão residindo naquele bem e que ele, aí, por essa razão, seria um bem de família. Olha que interessante. Ele falava sobre assim, conta de gás, tanto faz. Condomínio está pagando, não necessariamente é bem de família, mas se tem TV a cabo, internet ou telefone, que hoje em dia também quase ninguém tem, mas enfim, em casa, aí sim eu vou entender que é um bem de família. Então, o que vai fazer diferença para ser um bem de família normalmente são essas contas, né? Essas contas já um pouco diferenciadas, assim. A luz também, né? Porque você consegue ver ali uma variação, a luz vai ficar mais cara de fato se tiver muita gente morando. Porque gás, hoje em dia, muita gente pede comida em aplicativo, come na rua, então não dá para ter certeza. Gente, toma banho gelado, eu tomo banho gelado, gente. É estranho, mas eu tomo. E aí, assim, a conta de gás não vai variar muito, mas a conta de luz e não tem erro, internet, está pagando TV a cabo, então está residindo ali, é bem de família. Que é uma demonstração de que, de fato, usa a residência para tal, né? O pessoal tem que tomar cuidado com isso. Muita gente acha assim, tipo, eu tenho um único imóvel, automaticamente é bem de família. E não é bem assim, né? Não basta assim, você tem que ter uma destinação para efetivamente o uso para a residência da família. Agora, vou até perguntar a sua opinião, Carol. Às vezes a gente vê a seguinte situação. É um bem de família só, é só um bem de família, mas é um imóvel assim de altíssimo luxo,
de um valor de mercado altíssimo. E vou dar assim, não são esses os números, mas é algo assim, no nosso cotidiano. Dívida trabalhista de R$20.000, a pessoa não paga, e aí chega no imóvel de R$3 milhões, né? E é a única coisa que acabou achando para tentar, depois de tudo esgotado, se acha esse imóvel. E aí, é justo proteger um bem de família de R$3 milhões e a dívida de natureza alimentar de R$20.000 não é paga? O que você acha? Normalmente quem tem essa dívida aí de R$20.000, ela vai ter outras dívidas a princípio, né, esse bem aí. Talvez, assim, senão a pessoa provavelmente vai tentar fazer um acordo e tentar pagar, né? Mas é uma discussão bem complexa, tá? Eu já vi decisão, claro que vai depender de cada caso concreto, porque nada é absoluto, né? Nenhum valor é absoluto, nenhum princípio é absoluto. E essa defesa do bem de família também, me parece, não deve ser absoluta. Porque assim, não me parece razoável preservar uma moradia de 3 milhões quando a pessoa pode, né, morar num imóvel que custa 2.980.000 para pagar os 20 mil que deve, né? Então eu acho que dependendo do caso, dá para flexibilizar, dá para entender que não é razoável, né, essa proteção absoluta em detrimento de uma verba de natureza alimentar que facilmente pode ser adimplida ali com recurso. E na prática, sabe o que acontece? Quando penhora, a pessoa se assusta. E quando a dívida é pequena, aí o dinheiro aparece. É impressionante, né? É aquela cultura do brasileiro. Não pago, minto, fujo, escondo. Aí na hora que o bicho pega, aí aparece. Normalmente é assim. E tem muitas ferramentas hoje de buscar, né, créditos e tudo mais. Então, tá cada vez mais difícil, né? Eu acho que para o mal pagador, para o executado que quer se esquivar do pagamento de uma dívida, assim, para realmente ocultar seus bens. Porque estão até tentando aí executar a criptomoeda, a gente falou até no outro programa, né, sobre passaporte, apreensão de CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação do motorista. Milhagens, então, né, programas de milhagens. Programas de milhagens, cartões de ponto de crédito, cartão de crédito, né, então que também consegue reverter, porque tem empresas que compram, então você consegue monetizar, tudo que você consegue monetizar. É penhorável, né? É penhorável, então... É isso aí. Tá difícil pro mal pagador. Assim, é aquilo que a gente fala, né? O advogado, ele tem que ser muito estratégico e tem que se especializar nesse momento da atuação dele junto ao juiz, né? Porque é muito processo, é muita coisa, mas se for no ponto, se for buscando, consegue chegar lá, né? A execução é um tema muito interessante. A gente vai falar mais aqui sobre essas ferramentas, que eu acho que muita gente tem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que vale a pena fazer um programa só sobre ferramentas de execução. Eu acho que é um dos temas hoje mais necessários aí para a efetividade, né? Para você lá na frente conseguir realmente converter aquela decisão em pecúnia, né? Que a regra geral no nosso caso, na Justiça do Trabalho é essa, né? É tentar buscar lá o crédito do trabalhador. Então, eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Mas antes de chegar na execução, quando a gente está no momento da prova, né? E aí a gente hoje em dia está usando muito rede social, WhatsApp como meio de prova. Como é que funciona o WhatsApp em audiência? O que você tem visto na vara? O que as pessoas têm autorizado ou não? Assim, o pessoal está naquela fase ainda embrionária, que é juntar um print de conversa de WhatsApp. Um print de conversa de WhatsApp não é uma prova digital na essência da coisa. É uma prova documental, é uma imagem, é como se fosse uma foto, né? Tem valor probante? Tem. Principalmente se a outra parte não impugnar, né? Se a outra parte impugnar, o valor probante ali cai, né? E aí você vai ter que fazer prova de que aquela conversa realmente aconteceu e foi naquele sentido. Então, a primeira coisa que eu acho importantíssimo sobre o WhatsApp, se você quer utilizar isso como meio de prova, você não tem apenas que fazer o print. Você tem que ir lá nas configurações do WhatsApp e exportar a conversa. Quando você exporta a conversa, você vai ter toda a cadeia da conversa. Você vai ter todo o histórico ali de mensagem que você trocou.
Inclusive, aparece se houve mensagem apagada ou não. Porque é muito fácil você manipular, né, uma conversa, pegar só um trecho, tirar de contexto, você apagar só no seu celular para tirar uma coisa que você falou e imprimir ali só o que te interessa, né? Então, a grande dica para o uso de WhatsApp é exportar a conversa. Agora, o print tem dado certo? Tem. Vai depender do que a outra parte falar, né? Você vai exibir e vamos ver o que você vai impugnar ou não, né? E aí, muitas vezes, assim, a outra parte acaba nem impugnando e aí você tem aquilo por verdadeiro, né? Mesmo que seja o print. Funciona. Com um cuidado, gente, que pouca gente conhece essa história também, tá? Existe um programa na internet que se chama Fake WhatsApp, que você monta conversas de WhatsApp. Então, assim, a gente não pode ser leviano nesse uso da prova de prints de conversa, porque você não sabe nem se aquilo foi montado, né? Então, obviamente, se a conversa foi juntada e você estranha aquilo ali, você não lembra de ter feito aquela conversa, tem que impugnar, porque aquilo é facilmente montável com esse programinha aí, o Fake WhatsApp, né? O pessoal inventa tudo, né, Carol? Hoje em dia, com inteligência artificial, conseguem botar as pessoas, né, o seu rosto em qualquer inteligência artificial para falar qualquer frase. É um negócio que está meio assustador, assim. Estão fazendo shows, né, com pessoas que já faleceram e tal. O pessoal está dizendo que é bem impressionante. Aliás, não sei se você viu essa polêmica do comercial da Volks, de 70 anos. Não. O comercial ele faz a nova Kombi e a Kombi antiga. A nova Kombi sendo dirigida pela Maria Rita, aquela atriz, né, aquela cantora, né? E a Kombi velha dirigida pela mãe dela, Elis Regina. Elis Regina. E aí o que aconteceu? O órgão, né, próprio para regular essas questões de propaganda recebeu várias reclamações de consumidores, entendendo que o uso da inteligência artificial para recriar a imagem, a voz da Elis Regina geraria confusão nos espectadores, que muita gente acharia que Elis Regina não morreu, né? E questionando essa publicidade, questionando se esse comercial deve ou não ficar no ar por conta desse aspecto do uso da inteligência artificial. Curioso, né? Muito. Não sabia que tinha essa discussão. Saiu publicado aí no jornal. Agora, assim, eu não sei, eu não acho assim que, né, ter uma imagem de Elis Regina, obviamente deve ter sido autorizado, né, porque a filha dela estava lá no comercial, então imagino que não seja esse o problema. Agora, as pessoas vão confundir se a pessoa está viva ou está morta, não sei. Né? Você vai pegar aí, né, aí vai começar a pensar em filmes de fantasia, por exemplo. Daqui a pouco não pode fazer um filme de fantasia, você vai fazer um Jurassic Park, né? Você vai achar que existe dinossauro ainda? Sei lá. São temas novos, né? E as pessoas acreditam muitas vezes realmente naquilo que elas estão vendo e ouvindo, e aí vem o ChatGPT, né? Que também é uma discussão sobre os advogados que estão utilizando o ChatGPT. Eu vi no outro dia um advogado que parece que estava aí um debate se ele seria punido ou não, enfim, porque usou uma jurisprudência que não existe. E aí, para fundamentar o recurso... O ChatGPT brasileiro mente. Só brasileiro. Não, na verdade, isso tem acontecido, né? Eu tenho acompanhado esses debates porque isso impacta a gente diretamente, né? Porque a automação, ela só começa a ser um perigo para o trabalho intelectual com a inteligência artificial, né? Que aí você começa a pensar, opa, se eu escrevo um texto e, né, a inteligência artificial consegue escrever um texto também, daqui a pouco eu estou sendo descartado, né? Mas o que já se verificou em alguns casos é que quando você pede um texto assim mais acadêmico, alguma coisa assim, o ChatGPT fez invenção de referências, inventou jurisprudência no nosso caso, inventou textos acadêmicos que não existem. Então, inventou referências que, se você não checar, né, você pode realmente acabar passando uma informação falsa. E isso é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Agora, nesse caso aí do advogado, realmente aconteceu. A jurisprudência não existia.
E ele juntou no processo, né? Responde por isso ou não? Complicado, não dá para confiar mesmo no chat GPT, porque eu acho que é uma inteligência que está se formando ainda, né? E ele está se formando com base no que a gente ainda está alimentando, né? Então, não é um programa pronto, como a gente hoje já vê outros, né? Outros que são mais antigos, aplicativos e tudo mais. E na verdade essa discussão e essa tendência também não é nova, né? Tem um país, salvo engano, a Letônia, que é referência no uso de inteligência artificial e de softwares, enfim, para a área pública. E já existe lá a possibilidade de você ter julgamentos só por automação. Assim, não tem juiz humano em determinado valor de causa. Salvo engano também, é porque eu realmente eu não tem tempo que eu não checo essas informações, né? Então não quero fazer igual o chat GPT aqui, de dar uma referência falsa. Mas salvo engano, as causas de até 7 mil euros, elas tramitam por automação e a decisão também por automação. Se você quiser recorrer, você recorre, aí cai para um juiz humano no sistema tradicional. Então isso já existe há um bom tempo. Porque assim, determinado tipo de causa, de fato dá para você parametrizar a decisão. Por exemplo, matéria de direito, né? Matéria de direito, você consegue pesquisar, né? Como aquilo já foi tratado, como aquilo já foi entendido, como aquilo já foi decidido, e você repete aquela decisão. Não tem muito mais o que fazer, não tem muito mais o que pensar. Até surgir algum elemento novo, vai ser sempre igual, né? A gente já faz isso há muitos anos com Ctrl+C, Ctrl+V, né? Matéria de direito, a primeira vez você firma o seu entendimento e depois você só repete. A petição inicial é modelo, a defesa é modelo, a sentença é modelo, o RO é modelo, o acordo é modelo, porque é tudo igual, né? Então, esse tipo de coisa eu acho até que é bom. Você simplificar, né, acelerar, né, enfim. Sim. Agora, quando entra aquela coisa que aí sim pede ainda o humano, né? Por exemplo, análise de provas, análise do comportamento de uma testemunha, né? Pegar a testemunha na curva, né? Aquela coisa assim de como você vai inquirir uma testemunha, né? Porque assim, você não pode fazer um depoimento padrão, né? Se você perguntar para a testemunha assim, sei lá, questão é hora extra. Se você perguntar para a testemunha, mas que hora você trabalhava? Ele vai vir com aquilo tudo decorado, né? De 8 às 18, de segunda a sábado, com 2 domingos por mês, sem intervalo. Às vezes ele fala sem perguntar. Já está tão decorado, você nem pergunta, ele já vem falando tudo. Mas... Qual é o seu nome? De 8 às 18, né? Segunda a sexta. Várias vezes. Aí você que está interessado ali em buscar a verdade real, você tem que fazer pela curva, né? E eu não sei se uma automação vai ter esse jogo da curva, né? Você começa perguntando, estou vendo aqui que o senhor faz faculdade. Faço. Qual horário que o senhor faz faculdade? Faço de meio-dia, de 8 a meio-dia. Aí você fala, bom, de 8 a meio-dia faculdade, como é que está trabalhando de 8 às 18? Aí você já começa a pegar, né? Então, eu acho que ainda tem muito para o humano, né? Eu não estou preocupado, assim, da gente perder as nossas profissões, por enquanto. Mas também tem uma coisa, acho que muita gente fica nervosa, sabia, perto de juiz. Eu já vi muitas testemunhas, e parte mesmo, assim, pessoas que são qualificadas, enfim, que às vezes falam assim, nossa, mas o que eu falo? Como é que eu chamo ele? Sabe, você fica naquela. Até uma vez um professor muito engraçado, ele falou assim, uma vez me chamaram de Vossa Santidade. Eu falei, tá, pode ser Vossa Santidade mesmo, tá ótimo. Eu acho engraçado o oposto, né? Quando chega assim, às vezes chama uma pessoa mais simples, né, assim, aí fala assim, meu filho. Aí os advogados, né, com aquela cara assim, caramba, e agora? Vai prender. Mas você percebe quando a pessoa está, né, fazendo um desrespeito e quando é simplesmente ali a cultura dela, né, o nível social, né, nem sabe como se portar, né, fica nervoso. Mas é interessante. Então, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar bastante aqui no Brasil, que é a importância da tradição, né? Algumas coisas, eu sei que a gente tem que ter inovação, eu sei que a gente tem que ter progresso, tem que ter mudança,
mas não dá para descartar tudo, né? Eu acho que essa ideia de que, por exemplo, o dia da corte, né? Que você se dirige ao Estado juiz, né? E aí você chega lá, vê a figura de um magistrado. Pô, tem que ter respeito, né? Você tem que ter as deferências pro cargo que a pessoa exerce. Não para a pessoa, mas pro cargo, né? E eu acho que isso a gente perde um pouco aqui no Brasil, né? Principalmente no online. Online é um barato, gente. Tem de tudo, né? Andando na rua, aquela coisa assim, meio filme de terror, assim. Dirigindo o carro, né? Outro dia o cara lá no Uber dele dirigindo, aí tá na hora de depor, não, para que eu tô aqui dirigindo, não sei o quê. Não, mas dá para fazer assim, trabalhando. Mas aí é falta também de cultura, né? Do que é aquilo ali, né? Do que é aquele momento e tal. Né? Mas tem de tudo, né? Tem que orientar bem a testemunha para não ter essas surpresas, né? E o juiz tem que ficar tranquilo e saber que ele vai de vossa santidade até meu bem e tal. Mas mantendo a liturgia do cargo, eu acho, sabe? Eu acho que tem que ter, assim, uma flexibilidade, mas não dá para abrir mão de certas coisas, assim. Sei lá, não dá para fazer audiência com uma pessoa dirigindo, né? Não dá. O cara é testemunha, o cara não pode estar ali no meio da rua, né? Não pode estar andando, não estar num local aberto, cheio de gente passando. Não dá, entendeu? O online não é para isso, né? O online é um método alternativo para reproduzir o ambiente da audiência no fórum. Uhum. É isso que eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, né? Uhum. Por falar em online, eu vi também uma notícia que eu achei muito interessante, um julgado que chegou no TST, gente, sobre uma empregada que colocou na rede social dela, e aí eu posso falar porque está no informativo 274, falando que ela se descrevendo, né, na bio dela, fulana de tal, escrava da empresa Correios. Ela foi demitida por justa causa. E aí ficou essa discussão, né? A demissão é por justa causa, não é por justa causa? Feriu a honra da empresa, a imagem da empresa de alguma forma ficou maculada? Ou não, isso é um exagero? E acabaram concluindo que pela reversão da justa causa dela, então ela passou a ser demitida sem justa causa, porque entenderam que ela não podia ser punida porque ela estava usando de uma linguagem coloquial, que obviamente ela não estava falando sobre essa questão gravíssima que a gente infelizmente ainda tem nos dias atuais, né, da questão do trabalho escravo, que na verdade ela estava se referindo de uma forma jocosa, um jeito mais brincalhão sobre essa situação para reclamar da empresa, enfim. É assunto bastante polêmico, né? Porque esse caso, eu acho que eu ficaria com o juiz de primeiro grau, que manteve a justa causa. Não foi? Acho que em primeiro grau houve a decisão nesse sentido. Porque, assim, hoje uma das grandes preocupações de qualquer empresa é ter uma imagem boa, né? No caso ali de Correios, talvez isso seja, digamos, entre aspas, menos problemático, porque ela não tem a concorrência, né? O Correio tem essa situação singular aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, você afeta a imagem da empresa, né? Você dizer que é escrava de uma empresa, né? Que você está ali... Escrava remete a isso tudo que a gente tem no nosso país, né? De que uma empresa está produzindo escravidão. Eu acho bem pesado, né? Mas a decisão final foi nesse sentido. O que não quer dizer que as pessoas devem se incentivar a fazer isso nas redes sociais, né? Tomara que a moda não pegue, gente. Não tome isso como um precedente de conduta, de colocar que é escravo de todas as empresas, porque é complexo. Pense numa empresa que pode ter as ações afetadas por conta de uma divulgação em rede social, de algo nesse sentido, né? Eu lembro que na década de 90 teve um problema de trabalho escravo infantil com a Nike, que as ações, né, caíram bastante. Volta e meia a gente vê isso na indústria têxtil, né? De trabalho em condições degradantes, trabalho em condição análoga de escravo, e isso afeta diretamente a empresa. Então, eu acho que a gente não pode ser leviano com isso, né? Tem que tomar cuidado, né? Brincadeira tem hora, eu acho. Tem que tomar cuidado com o que posta nas redes sociais. Acho que as pessoas, às vezes, não têm essa preocupação, né? Cada vez mais a gente fica vinculado, porque dá um print e aquilo ali se torna eterno, né? Não tem... Isso é uma coisa que a gente fala muito, inclusive, para os nossos filhos, né?
porque você não consegue depois apagar mais aquilo que viralizou, né? Aquilo que colocou na rede, alguém printou, já era, né? Você não tem como fugir mais daquilo. Então tem que ter essa conscientização, né, de responsabilidade. E a conduta que se espera do empregado, que é uma conduta negativa, não precisa estar escrita no contrato, né, é dele não denegrir a imagem da empresa, né, o nome da empresa, o bom nome que a empresa vai construindo, que é um grande ativo, né. No mundo hoje digital, o mundo, né, de imagem, o mundo, né, de aparências, isso é muito forte hoje, a imagem que você constrói é um ativo que você não pode, né, afetar. Né? Sem sombra de dúvida. E estava falando sobre família, filhos, enfim, essa preocupação toda. Eu me lembrei também de uma decisão sobre acidente de trabalho com morte. E como que fica a situação dos herdeiros, né? O que eles podem postular, o que eles não podem. E eu vi esse caso também que eu achei bem interessante sobre os herdeiros. Inicialmente houve uma ação, né, sobre requerendo direitos que supostamente seriam direitos a que o próprio falecido faria jus durante a contratualidade, né? Então, verbas relativas ao contrato de trabalho enquanto ele estava vivo. E depois disso, houve o ajuizamento, e aí teve um julgamento, né, trânsito em julgado, e depois disso, outros filhos entraram com a ação, e aí a discussão era, há coisa julgada ou não? Mas quando foram ver, essa nova ação falava sobre os danos a que eles entenderam que eles tinham sido sujeitos. Então, assim, eles entendiam que eles fariam jus a uma pensão, eles recebiam, né, uma pensão do empregado falecido, do pai falecido, e que eles deixariam de receber aquele pensionamento, e por isso eles estavam entrando com a ação. Então, nesse caso, não tem coisa julgada, né? Porque a gente tem que separar, né, o que é o dano que o trabalhador sofreu e que os herdeiros, né, vão acabar recebendo como sucessores, e o dano próprio de cada um dos dependentes, enfim, das pessoas que conviviam ali com o falecido, né, com decujos, que é o dano por ricochete. Eu peguei um caso, né, também alguns anos atrás, que eu achei que foi muito impactante, assim. Foi um caso em que a menina trabalhava no Ceasa, numa daquelas lojas ali do Ceasa, e o empregador pedia para ela era caixa, pedia para ela, de tanto em tanto tempo, encher a mochila de dinheiro, que ali é muito dinheiro cash, né, e levar ao banco, que ficava ali mesmo dentro ali da região do Ceasa, para depositar na conta da empresa. E aí o que aconteceu? Um belo dia, um assalto, né? E ela ia num carro particular com um segurança contratado pela empresa, que também não era de empresa, de segurança, nada. Aquele segurança, né, lá a garantia sou eu, né? E aí, infelizmente, no assalto, troca de tiro, os dois morreram, né? E aí a ação trabalhista foi justamente dos familiares. Foi pai, mãe e uma filha. Tinha uma filha de 3 ou 4 anos. E o pai e a mãe da empregada, né? Ela tinha 23 anos. Nossa. Foi um negócio assim muito... Acho que foi a ação trabalhista mais, assim, emocionalmente difícil, né? De conviver com a situação que eu tive. Porque o que a família fez? A família pediu, né, o dano moral por ricochete e levou todo mundo com camisa, sabe? Com a imagem dela. E levou a menininha para a audiência, a filha. E eu me lembro assim que tentamos acordo ali e tal, não deu certo. Aí quando começou a audiência, eu falei, olha, agora a gente vai começar os depoimentos, né? Uma situação, a gente vai ter que reviver tudo aquilo, né? Leva a menina para ficar lá no meu gabinete, tira ela da sala da audiência e tal. Aí os avós, não, a gente quer que ela participe de tudo. Eu falei, acho que não é adequado, né? Porque alguma coisa pode ser falada aqui, ela pode ficar triste e tal. Não, a gente faz questão. Eu falei, então, ok. Aí quando começou a audiência, que eu olhei para a menininha, ela dormiu. Aí eu pensei, tem certas coisas assim, né, que são fantásticas, né? E aí fizemos a audiência inteira, ela lá dormindo, então ela não ouviu nada, não precisou reviver nada daquilo. Mas foi exatamente um caso desses. E também é muito difícil. Quanto vale isso? Quanto vale para uma filha de 4 anos a morte de uma mãe, numa circunstâncias em que realmente o empregador ali estava equivocado, né? Você quer fazer transporte de valor, você tem que contratar uma empresa de transporte de valores, né?
Então ali foi realmente, caso antigo, já transitou julgado, então por isso que eu posso comentar, né? Mas ali realmente houve a condenação, porque foi um caso bem parecido com esse, né? Então, assim, separar o que é o dano do trabalhador falecido, que você vai passar para os herdeiros, e o que é o dano próprio de cada um. E a competência, o STF aí não tirou da Justiça do Trabalho, né? Temos súmula vinculante dizendo que a competência é da Justiça do Trabalho, mesmo o dano por ricochete. O que eu vi agora mais recente nas mídias, falando sobre o caso da família do produtor da Marília Mendonça, né, que estava com ela no avião e que, enfim, também faleceu. Mas eles, pelo que eu vi no noticiário, falava sobre o pedido ser só referente aos direitos a que ele supostamente faria jus como trabalhador, né? Na verdade, eles estão pedindo vínculo empregatício e tudo mais, porque ele seria PJ. Então, a gente não sabe exatamente, eu não sei o conteúdo do processo, o que eu vi foi o que está nos noticiários, que a gente acompanha mesmo, porque sempre tem conteúdo jurídico nos noticiários, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Mas esse caso eu não vou comentar, porque como é uma ação que está em andamento, e sou professor, mas sou juiz, eu tenho certas restrições, né? Código de Ética da Magistratura tem algumas restrições e essa é uma delas. Eu não posso comentar casos que estão em andamento, senão você acaba influenciando, né? Pode acabar influenciando, enfim. Então nós temos essa restrição no Código de Ética. Então, esse caso eu passo. É isso, a gente continua trazendo aqui notícias leves, novidades, sempre desse jeito acessível, despretensioso, para você também participar. Manda para a gente suas sugestões, segue a gente nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Nós já estamos no YouTube, né, o nosso canal, se inscreva lá. E aí, claro, eu nunca pensei que fosse fazer isso, né? Que eu vi meus filhos brincando disso, mas dá o like, que é importante para a gente ir, né, viralizando, para a gente ir chegando mais longe. E também estamos no Instagram, né? Spotify, TikTok, acho que a gente está... Estamos espalhando, tá? Se quiser só ouvir o Spotify, já tem lá o É Legal Mas Pode. Você que está aí no trânsito e tal, já vai ouvindo nossos comentários aqui, tá bom? Obrigado aí por hoje, forte abraço.